bullseye. Olá pessoal, meu nome é Marcos Miguel e eu faço parte desse grupo junto com a Marina e o Peterson. Hoje nós vamos apresentar para vocês o que é Sprint Retrospective. A Sprint Retrospective é uma prática da metodologia Ágil Scrum, que é nada mais nada menos que uma reunião de retrospectiva que ocorre sempre nos finais das sprints e tem a finalidade de reunir o Scrum Team e fazer o levantamento dos problemas, facilidades e aprendizados encontrados durante toda a sprint. Na prática, para o bom funcionamento, o Scrum Team precisa ser bem comunicativo e ter confiança um no outro, e todos precisam estar focados para ouvirem o que foi feito de certo e o que não deu tão certo assim. E como está dentro do Scrum, precisa ser uma reunião ágil, focando nos pontos importantes, ou seja, o Scrum Master precisa guiar todos para que todos mantenham focado o tempo inteiro. Nessa reunião, sempre vão ter quatro perguntas que precisam ser respondidas, e essas perguntas são: o que fizemos bem? O que fizemos que pode melhorar? O que aprendemos na sprint? E o que faremos diferente? Mas além dessas perguntas, além dessas perguntas padrões, todos sempre precisam perguntar quantos porquês forem necessários até encontrar o real motivo do problema. Ou seja, se alguém do seu time apresenta algum problema, seja ele qual for, e você não tem entendido, tente sempre perguntar até você chegar à raiz desse problema e entender realmente o que foi feito de errado, para que você saiba o que pode ser melhorado. Eu peguei uma frase que é do Jeff Sutherland, que ele é o escritor do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E ele diz a seguinte, e no livro ele coloca a seguinte frase: a Sprint Retrospective é desenhada para corrigir o problema mais importante, e quando isso ocorre, o Development Team acelera e começa a ir mais rápido, assim como a qualidade também aumenta. Dessa forma, a Sprint Retrospective é crítica para o aumento da performance do Development Team. Ou seja, se sempre antes do seu time finalizar uma sprint, se eles realizarem essa reunião respondendo todas essas perguntas, vocês sempre vão ter o que melhorar para a próxima sprint, pois vocês vão saber o que vocês aprenderam, vão colocar na pauta o que aprenderam, o que tiveram dificuldades e o que pode ser melhorado. A palavra para a Marina, que ela vai seguir com a apresentação. Muito obrigado. O primeiro deles que a gente pode falar é a documentação da discussão. Então, para uma retrospective ser efetiva, um dos principais pontos é a documentação. Porque se daqui 2 sprints, daqui uma sprint, daqui 6 sprints eu quero olhar aquilo que foi discutido lá atrás, eu preciso ter isso documentado para eu saber aquilo que foi realmente feito, aquilo que foi realmente melhorado, aquilo que piorou, aquilo que permaneceu no mesmo. A gente precisa ter a documentação da retrospective para a gente conseguir trabalhar em cima dela, certo? Segundo ponto, muitos pontos de ação. Às vezes a gente está numa reunião de retrospective e cada um sai com, sei lá, 20 pontos de ação para atuar naquela sprint seguinte. Só que a gente precisa entender que não é assim. A gente tem sim a oportunidade de mudar algo que não foi bom, de melhorar algo, mas a gente precisa entender que isso é gradativo. Não adianta nada eu colocar 20 pontos de ações para mim nessa sprint, sendo que eu tenho que desenvolver mais 20 tickets. A gente precisa equilibrar as coisas e assinalar as pessoas certas para cumprir cada ponto certo. Não adianta nada me colocar em um ponto que não é algo que eu tenho ação efetiva em cima dele, certo? Terceiro ponto, pessoas que não deveriam estar ali. Falando por experiência própria, nas sprint reviews do meu time, muitas vezes já aconteceu de pessoas que não eram gerência, que não eram pessoas desenvolvedores, não era PO, não era Scrum Master, não era nada,
tá ali na reunião, simplesmente tá por estar, sabe? E vendo tópicos que não tinham relação com aquela pessoa. Então, assim, na reunião, somente as pessoas que têm que estar ali. Só o PO, só o Scrum Master, só o time de desenvolvimento, pessoas que realmente estão envolvidas naquele projeto, naquele assunto específico, e estiveram envolvidas naquela sprint específica. Quarto ponto, não preparação para reunião. O que seria isso? A gente tem duas opções, né? A opção número um, que é você simplesmente esquecer a reunião e nem entrar nela, que é uma coisa que incabível. E a segunda coisa é você não preparar o conteúdo para levar lá, porque se você chegar na reunião de mãos vazias, você não vai ter nada efetivo. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, num evento que cada um leva um prato de comida. Se todo mundo chegar lá sem o prato de comida, todo mundo vai ficar sem comer. Então, a Sprint Retrospective é um lugar onde a gente precisa levar os pontos, preparar os pontos com antecedência, deixar eles detalhados, deixar eles claros de uma forma que a partir do momento que você levar ele para a reunião, as pessoas entendam em pontos de ação e consigam ser tirados dele e isso consiga ser efetivamente cumprido, sabe? Quinto ponto, não ser conciso nos pontos. O que seria isso? Você enrolar. As pessoas roubarem o tempo da reunião enrolando e falando e falando. Começa a falar de fulano, que vai para ciclano e ciclano e ciclano, que vai divagando na fala, não chega ao ponto, sabe? E a sprint retrospect ela já toma um tempo grande da sprint. E se aumentar esse tempo, você perde tempo de desenvolvimento, você perde tempo em outras áreas, e isso não pode acontecer porque é um projeto ágil. Então você precisa ser conciso em todos os pontos que você apresentar. O penúltimo ponto, a timidez ou desconforto para falar. A pessoa que está mediando a reunião, ela tem que ter o que a gente chama de jogo de cintura, né? Para fazer com que todos falem, que a timidez ela não seja impedimento e não haja desconforto para falar. Desconforto do tipo, meu PO não vai gostar disso, o Scrum Master não vai gostar disso, o gerente, não sei o que, eu tenho medo disso sair daqui. A Sprint Retrospective tem que ser um lugar de segurança, um lugar onde a pessoa se sinta segura para falar tudo aquilo que ela deseja, para que pontos sejam melhorados, não um lugar de medo e não um lugar de timidez. Então, a pessoa que está mediando precisa cumprir bem esse papel. E o último ponto, a falta de engajamento, né? Então, as pessoas simplesmente verem que não está tendo ação, as últimas reuniões, as ações não foram cumpridas, nada mudou, e perdeu o engajamento, sabe? Então, para melhorar isso, a gente precisa colocar, igual eu falei, cada pessoa responsável por um ponto de ação, no qual ela tenha efetividade sobre aquele ponto, colocar as expectativas de uma forma clara, com um prazo, né? E ficar ali constantemente relembrando aquilo que precisa ser feito, aquilo que melhorou, aquilo que não melhorou, mostrar para as pessoas os resultados positivos e aquilo que dá para melhorar ainda, né? Os pontos que dá para serem melhorados. Oi, pessoal. Eu sou o Peterson e agora eu vou estar apresentando para vocês então quais são os principais benefícios ao se utilizar a Sprint Retrospective nos projetos de desenvolvimento, certo? Então vamos começar? Bom, primeiramente, a Sprint Retrospective ela é muito benéfica para quem utiliza ela, porque ela possibilita que o time Scrum faça uma autoavaliação de desempenho no seu próprio trabalho durante o desenvolvimento de uma determinada sprint, visando sempre então a melhoria contínua na implementação dessa metodologia, certo? Porque, bom, a sprint retrospective basicamente ela guia e ela oferece um norte para o time Scrum, porque ela visa, né, compreender quais foram os erros e quais foram os acertos durante o desenvolvimento de uma determinada sprint, conhecendo então quais são os impeditivos e os problemas que são enfrentados durante o desenvolvimento, e com isso fica muito claro que esse processo se torna essencial quando ele é praticado de maneira bem sucedida, porque com ele você consegue corrigir e melhorar o que você identificou de errado, você consegue mitigar os problemas e os impasses que são encontrados no meio do caminho. E somente assim você vai definir quais são as ações que serão tomadas e através dessas ações você vai evitar que esses problemas, essas adversidades,
afetem negativamente o desenvolvimento do projeto, né, os resultados futuros também. E é após essa reunião de sprint retrospective que nas próximas sprints o time Scrum vai estar mais ciente do que ele deve ou não fazer. Então você tem que ter o conhecimento de quais foram os erros que vocês enfrentaram, né, o time como um todo enfrentaram, quais foram os acertos e o que você deve fazer para continuar sempre melhorando e evitando que cometam esses erros novamente, né? Sendo assim, evitando o desperdício de tempo, porque muitas das vezes os erros eles demoram para ser corrigidos, e também para ser compreendido, né? Por que está acontecendo aquele erro, por que está tendo aquele problema. Então, você já conhecendo e tomando uma ação necessária durante a sprint retrospective, na próxima sprint você não vai ter esse desperdício de tempo novamente. Consequentemente, trazendo uma maior qualidade à entrega, né, do produto final, que você vai estar trabalhando com certas noções do que é bom, do que é eficiente desenvolver naquele momento. Basicamente, esses são os principais benefícios de se implementar a Sprint Retrospective. E agora eu vou estar passando a palavra novamente para o Miguel continuar a apresentação. Muito obrigado. Bom, pessoal, essa foi nossa apresentação, mas fiquem por aí que nós entrevistamos 2 funcionários que trabalham com a metodologia Scrum. O primeiro deles é o Leandro Kimura, que vai falar um pouco dos principais desafios do Sprint Retrospective, e na sequência o Vitor Moura vai nos contar os principais benefícios dessa metodologia. Fiquem aí com as entrevistas então. Muito obrigado. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Marina e estou fazendo trabalho para a aula de metodologias ágeis do professor Fernando e eu estou aqui com o Leandro. Queria pedir, Leandro, se você pudesse apresentar rapidinho. Beleza. Então vamos lá, meu nome é Leandro, eu trabalho na área já faz mais de 10 anos. Eu comecei como back-end, mas no decorrer da carreira aí acabei trabalhando com front e mobile, essas coisas, e acabei optando por trabalhar especificamente com front, que é o que eu estou trabalhando hoje. Legal. Leandro, então, dada sua experiência, né, com Scrum, passadas e atuais, quais são os benefícios que você enxerga na metodologia como um todo, né, mas principalmente na Sprint Retrospective? Tá, legal. Eu já trabalhei em vários projetos com Scrum, e tive experiências boas e experiências ruins, né? Então, eu acho que o Scrum traz uma grande vantagem que é a organização e sprints curtas, assim, né? Então, a gente consegue entregar muito valor para o cliente em pouco tempo. Então, geralmente as sprints que eu trabalhei sempre foram entre 2 a 4 semanas no máximo, assim. Então, a gente não fica esperando até chegar ao final do projeto para fazer alguma entrega de relevância, a gente sempre consegue ir agregando valor. Uhum. Aí, voltando mais para a retrospectiva que você comentou, tive várias experiências legais que eu acho que é o momento onde a gente tem a liberdade de elencar alguns pontos que foram bons e outros que a gente precisa melhorar durante os sprints. E o que eu achava legal da empresa que eu trabalhei da vez passada é que a gente sempre saía com action points, assim, sabe? Então, o pessoal falava que tinha dado certo, que tinha dado errado, e se a gente tivesse que melhorar alguma coisa, alguém sempre ficava responsável por isso. Uhum. Então, isso é uma das coisas que atualmente eu sinto um pouco de falta, porque às vezes a gente faz a retrospectiva, mas ela acaba passando em branco depois, sabe? Ninguém te dá um Uhum. retorno sobre o que foi discutido e tudo mais. Ninguém Então, acompanha. exatamente. Sim, beleza. E na sua opinião, quais você acha que seriam os desafios? No Scrum em geral, acho que o principal desafio é não deixar com que as cerimônias sejam feitas só por fazer, sabe? Então, acho que cada Uhum. cerimônia dentro do Scrum tem a sua respectiva função. E se você não seguir o que o Scrum determina, acaba que você gasta mais tempo do que você
poderia estar desenvolvendo, fazendo qualquer outra coisa. Então, acho que o principal desafio do Scrum é fazer ele funcionar da forma correta, assim, sabe? Fazer o pessoal entender para que serve cada cerimônia e fazer com que essas cerimônias específicas sejam realmente, façam sentido para dentro do teu projeto, né? E dentro das tuas entregas. Então, sobre a Sprint Retrospect, você acredita que o desafio seria fazer com que os pontos que foram abordados naquela reunião passam a valer também nas próximas sprints? Exato. Eu acho que de nada adianta a gente chegar lá, falar tudo o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim, não manter as coisas boas e ao mesmo tempo também não tomar nenhuma ação contra as coisas ruins, sabe? Então, fazer só por fazer, eu acho que não vale a pena. Então, tem que. Eu gostava bastante dessa prática de sempre ter alguém responsável por um action point, assim, sabe? Então, eu acho que isso funciona bem. Então, beleza, acho que era isso. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Oi, pessoal. Bom, eu sou o Peterson e hoje, para a disciplina de metodologias ágeis, eu trouxe para entrevistar um amigo meu aqui da empresa, que é o Vitor Moura. Eu já dei uma resumida para ele de como que vai funcionar essa entrevista e eu vou pedir que inicialmente ele faça uma breve apresentação sobre ele, com que ele trabalha e etc. Bom, pessoal, meu nome é Vitor, como o Peterson disse, eu trabalho na Bosch há cerca de 2 anos, trabalho com qualidade aqui dentro da empresa, qualidade de software, mais especificamente como QA. Tenho 22 anos e recentemente tenho atuado frequentemente em projetos ágeis e é isso. Legal. Bom, eu tinha conversado com o Vitor, né? Então eu já sabia que ele estava trabalhando com as metodologias ágeis, especificamente com o Scrum. E, bom, uma das perguntas, né, que eu queria fazer para o Vitor é quais são os principais desafios e também quais são os principais benefícios que vocês obtêm, né, ao utilizar o Scrum, mas principalmente na etapa de retrospectiva, né, que é a Sprint Retrospective. Aí eu queria que você desse uma explicada para a gente como é que funciona essa parte para o pessoal poder entender melhor. Claro, então, baseado na minha experiência, como disse recentemente, eu tenho atuado mais em projetos ágeis. Claro que cada projeto tem uma abordagem diferente, o core do Agile ele deve ser implementado, mas cada projeto acontece de uma maneira. Mas baseado na experiência que eu estou tendo nesses projetos que atualmente eu estou trabalhando, começando pelos benefícios, eu vejo que a Retro, ela guia o pessoal, dá um norte para o time Scrum como um todo, como que foi o desenvolvimento, se a gente encontrou algum problema, algum impeditivo, e teoricamente serve para a gente poder melhorar a cada sprint o nosso trabalho e mitigar os problemas também que a gente encontra no meio do caminho. Então, assim, eu senti uma melhora e também uma transparência. A gente conseguiu ter maior transparência para o Scrum Master e para o pessoal, para que a gente pudesse resolver os problemas de forma mais rápida. Só que, como ponto negativo, aí eu acho que o maior desafio é justamente implementar essas melhorias que a gente encontra no final, para a próxima sprint, no caso, né, os problemas que a gente encontra no final de cada sprint. O pessoal acaba, às vezes, se perdendo no assunto, ou acaba até mesmo se enrolando e desviando o foco. Então, o que acontece às vezes é a gente voltar a ter o mesmo problema no final de cada sprint. Então, acho que esse é o maior desafio e às vezes se o Scrum, se o líder não for tão claro e se o pessoal também não conseguir passar de forma clara o problema, a gente vai continuar enfrentando ele no final de cada sprint. Então, no meu ponto de vista, esses são os benefícios e os maiores desafios que a gente encontra dentro das retros hoje aqui, na Bosch, pelo menos. Aham, legal. É, bom, acredito que seja isso. Essas eram as duas principais perguntas que eu queria entender melhor e também para o pessoal lá da Facu entender melhor também. No geral é isso. Eu agradeço muito pela participação e é isso. Muito obrigadão aí, Vitor. Obrigado, Peterson. Sucesso. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.